razão e intuição são muito importantes quando nós tomamos decisões na nossa vida. Você costuma utilizar a razão ou a intuição? Eis a grande questão, né? Quando tomamos decisões, é um momento essencial que nós precisamos, né, refletir bastante. Quando digo refletir, aí já vem a questão da razão. Mas e a intuição? Como que ela entra aí? Então, como exemplo, vamos analisar a partir do jogo de xadrez. Você já parou para pensar que o jogo de xadrez é uma imitação da vida? Quando você está jogando, vem a intuição de uma jogada, você precisa analisar. Então aí já entra a razão. Primeiro, aquele insight que você tem, ele é da intuição. Depois, quando você analisa, né, as possibilidades, aí já entra em ação a própria razão. Depois você faz a jogada. E o que é muito interessante é que quando você termina a sua jogada, aparecem outras inúmeras possibilidades. Assim também é na nossa vida. Quando você toma uma decisão, aparecem inúmeras outras decisões que você deverá tomar novamente. Por isso que intuição e razão devem sempre estar presentes nas nossas decisões. Então, a razão ela se baseia na análise. Quando você pensa, quando você analisa, quando você reflete para tomar uma decisão, você está se utilizando da razão. E a intuição? A intuição ela se baseia em insights. Não é aquele momento que você tem aquela brilhante ideia, mas aí já vem logo em seguida o questionamento: será? Quando você pergunta será, já é a razão que está entrando em ação. O momento do insight em si, né, que surge aquela ideia nova, porque a intuição ela é muito prática, né? Ela trabalha a partir das experiências que você já tem, que você adquiriu ao decorrer da vida, e de repente surge aquela ideia nova, aquele insight. E quando você passa a analisar esse insight, aí já entra, né, o hemisfério, né, da razão, o hemisfério esquerdo, que vai fazer a análise, né? Então, ela processa a intuição a partir de informações que nós já temos da nossa experiência. E ela coordena sentimentos, emoções, né? Então, razão e intuição não são duas coisas distintas. Elas são complementares. Por exemplo, né, quando eu pergunto para você quanto que é 35 vezes 42, você já vai se utilizar do quê? Da razão. Não tem como você responder, né, pela intuição uma questão dessa. Quando nós fazemos um julgamento, nós também nos utilizamos da razão, da lógica racional. Então, a razão ela ocorre no cérebro. Nós processamos o pensamento através do cérebro. Já a intuição, ela está na mente, né, interligada a quê? Aos sentidos, né? O ver, o ouvir, o escutar, o sentir, ela está muito mais ligada a estas sensações e ocorre no inconsciente. Esse inconsciente que não tem um controle da lógica racional, ou seja, a mente racional ela não controla o nosso inconsciente. E um dado que é muito interessante para nós pensarmos aqui essas duas questões, nesses dois hemisférios, o hemisfério esquerdo, que é o da mente racional, ela é uma mente objetiva, prática, né?
ela geralmente olha para as partes, analisa. Já o hemisfério direito, ele é criativo, ele é capaz de inventar coisas novas, né? Os insights aparecem em questão de segundos. Então é uma mente bastante intuitiva, ele desperta em nós a criatividade, ele olha para o todo, né? Consegue ter uma visão geral. E a Sociedade Brasileira de Neurociência, ela diz o seguinte, que o nosso hemisfério esquerdo processa numa média de 40 bits por segundo, né? E já o hemisfério direito, ele processa numa média aí de 1 milhão a 10 milhões de bits por segundo. Então, bits é a capacidade de processar as informações. Agora você vai ficar só no hemisfério esquerdo? Só na razão? Ou você vai querer unir razão e intuição, que aí você vai desenvolver uma potencialidade muito grande na sua capacidade de conhecer. Imagina, de 40 bits para 1 milhão a 10 milhões. Se a gente conseguir unir essas duas coisas, ninguém se cura. Nós conseguimos avançar, nós conseguimos crescer, nós conseguimos ir além, né, com uma velocidade muito maior. E é interessante nós percebermos que geralmente na escola, desde pequenos, nós aprendemos a utilizar a mente racional. Já a mente intuitiva, a mente da criatividade, né, precisa ser desenvolvida, às vezes ela fica um pouco, né, fora da linha de pensamento, né? Por quê? Porque são ideias que surgem, você não tem certeza se aquilo é o melhor ou não é, só a partir da análise da razão que você vai conseguir então chegar a uma definição, né, do que realmente faz sentido na sua vida. Então, a mente intuitiva, ela produz insights em milésimos de segundo, né? Então, de repente surge uma nova ideia. E a mente intuitiva, ela ocorre em relação ao outro, ou seja, quando você tem uma percepção de uma outra pessoa, você já tem insights, né? Você já vem na sua mente algumas ideias. Também em relação à expertise, a partir da experiência de vida, de trabalho, né, dos desafios que você já enfrentou ao decorrer de sua vida, então você vai tendo, né, novos insights. E a cada experiência que você vivencia, a mente intuitiva ela consegue, né, ter insights de uma forma bastante inovadora. E depois também em relação ao futuro, a mente intuitiva ela consegue fazer com que você possa pensar e analisar, né, de uma forma muito mais detalhada as questões relacionadas ao futuro. Com isso você consegue projetar muito melhor a sua vida. Vejam que se nós conseguirmos potencializar, né, a nossa mente intuitiva para termos insights, é lógico, esses insights eles ocorrem em momentos que nós estamos ou meditando, ou que estamos refletindo, ou que estamos com nossa mente em silêncio. Dificilmente você vai ter um insight, né, no meio do barulho, no meio da agitação. Pode ser que ocorra, mas é muito mais difícil acontecer. Como que você vai saber então que você teve um insight? Só a partir do seu autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer, aprofundar sobre você, as ideias, né, inovadoras, criativas, elas começam a surgir. Você vai perceber então que aquilo é um insight. A partir de quando você começa a analisar, a refletir sobre essas ideias, aí você já vai estar utilizando, né, o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da razão. Vejam que se nós conseguirmos conciliar
o hemisfério esquerdo com o direito, ou vice-versa, nós temos aí, né, em nós um despertar para a capacidade de aprendizagem, né, ilimitada. O que nós precisamos muitas vezes saber, né, que nós somos capazes, que nós podemos ir muito mais além do que nós imaginamos. Então deixo aqui o meu abraço e até o próximo, né, momento nosso de diálogo sobre outro tema. Até mais!